Eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Eu venho até vocês para falar a palavra de Deus, uma palavra que vivifica, uma palavra que restaura, que cura, que liberta. E vou deixar essa palavra para a nossa meditação no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. É o ide de Jesus que diz assim: e Jesus disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa foi um mandato de Jesus direto, uma ordenança de Jesus, uma ordenança direta. Ide, pregai o evangelho. Mas qual é a característica desse ide? É ir, não ficar. É ir, não se acomodar. Nós vemos em alguns lugares que as pessoas são acomodadas, estão acomodadas. Não é crítica, não, de forma alguma. Mas é um fato das pessoas se acomodarem. E a nossa obrigação, sendo conhecedores do Evangelho, ministros do Evangelho, né, é de ir até os pecadores, ir até as pessoas. Porque hoje em dia nós vemos tantos jovens, não chegam nem a 30 anos, estão morrendo no tráfico, estão morrendo em bares, e não chegam aos 30 anos. E o pior, morrendo sem a palavra de Deus, morrendo sem conhecer a Jesus. E a nossa obrigação é levar a palavra da salvação, palavra de cura, palavra de Jesus, do sacrifício, aquele que morreu por nós na cruz para nos salvar, nos libertar, e somos salvos pela graça de Deus. Por intermédio de Jesus, nós somos filhos de Deus, somos cristãos. Então a nossa obrigação é ir e não nos acomodarmos, não ficar presos em quatro paredes sem dar nenhum fruto. A verdadeira obra de Deus. E a verdadeira obra de Deus é pregar o Evangelho, é falar do amor de Jesus. Não nos acomodarmos, não nos acovardarmos, mas sim ir, sair no campo. O campo é imenso, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas creio, pela graça de Deus, como tem muitos pregadores que vão para o campo, que vão buscar as almas, né, para Jesus, como diz, ganhando almas para Jesus, tirando jovens, tirando desse mundo de perdição e trazendo para a paz, trazendo para o arrependimento, trazendo o amor de Jesus. E a pergunta é: qual é a produtividade nossa nessa obra? Qual o desempenho de cada um de nós nessa obra? Nós estamos indo pregando o Evangelho ou estamos nos acomodando, ficando numa zona cômoda de não ir, de ficar, de esperar? Jesus não disse ficai, Jesus não disse esperai, mas disse ide. Porque se ficarmos presos dentro de quatro paredes, dentro de uma instituição, isso não dá produtividade nenhuma à obra. Que fruto nós damos se ficarmos presos entre quatro paredes? Que fruto nós damos se nós nos acovardarmos? Se nós não irmos aos pecadores, às pessoas que precisam da palavra de Deus? Para entender isso, nós temos que entender primeiro o que significa a palavra igreja. A palavra igreja é a reunião
de pessoas que exaltam o nome de Deus. É a reunião de pessoas que louvam, que bendiz a Deus. Essa é a verdadeira igreja. Não está presa dentro de quatro paredes, porque a igreja pode ser em uma praça, pode ser em uma escola. Tantas vezes, quando eu morava em Guarulhos, a gente fazia culto na praça, em escolas, né? Para que a palavra de Deus chegasse às pessoas que não conhecem, às vezes até conheçam um pouco, mas é a palavra que vai modificando as pessoas, a palavra que vai entrando em cada coração, que vai fluindo conforme a vontade de Deus. Não é a palavra do homem, não, mas sim a palavra de Jesus. É uma palavra viva e eficaz. Então essa palavra tem que chegar a cada pessoa. Não é ficar dentro de uma instituição e as pessoas vêm, não. Nós que temos que ir, porque o ID foi para nós. Então, uma igreja não está restrita a quatro paredes. A igreja está numa praça, está em qualquer lugar onde tiver uma reunião de pessoas exaltando, bendizendo, louvando o nome de Deus. Então, o que temos que fazer é sair dessa zona cômoda. Quando nós entendermos o verdadeiro significado do ID, nós vamos compreender que devemos ir àqueles que precisam da palavra, ir pregar as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como frutos, como Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 17 em diante, que diz assim: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Então, qual é o nosso fruto? Que fruto, que tipo de fruto nós estamos dando? E continuando, no capítulo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é não obedecer à palavra de Deus. A iniquidade é não obedecer o ID de Jesus. É não dar frutos. Agora, de novo a pergunta: que tipo de fruto nós estamos dando? Estamos fazendo o ID? Ou estamos acomodados em quatro paredes? Falando para quem? Pregando Jesus para quem? Qual é a produtividade? Cadê as almas? Estão morrendo sem conhecer a palavra. Esse é o verdadeiro significado do ID. Pregar e ser bonito, muitas vezes copiar pregações dos outros, achando bonito. Mas e a produtividade? E as almas? Que é o foco central do Evangelho. Ide, falai do Evangelho a todas as criaturas. Todo aquele que aceitar, que crê, será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha o tamanho da nossa responsabilidade.
ficamos com essa palavra em nossos corações. E é uma pergunta que eu faço, mas a resposta cada um vai dar para si mesmo. Qual é a nossa produtividade? Que fruto nós estamos dando? Amém? Eu agradeço a Deus pela vida da minha família, agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.